Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Leonardo, né? A maioria já me conhece. Sou professor de História também, mas eu tenho outras profissões, né? Sou advogado, acabei de me formar também em Ciências Contábeis, né? Em contabilidade. E hoje eu vim trazer esse tema que é muito importante aqui, porque é muito complicado, porque toda escola sofre isso. Né? Não é algo que é exclusivo de uma escola ou de outra escola. Umas sofrem mais, outras sofrem menos, mas é algo realmente muito, muito pesado, porque quem sofre na realidade são os nossos alunos. Então, eu sou Leonardo, né? OAB 157952, eu falo esse número quase todo dia, né? Sou professor de História, sou bacharel em Ciências Contábeis também, tenho pós-graduação em Direito do Trabalho e Reforma do Trabalho, e tenho um canal TikTok, que eu tiro dúvidas jurídicas, basicamente, eu também falo em outras coisas, e tenho um canal com meu irmão, que também é historiador, que quem puder seguir, né, é muito bom pra gente, que a gente está começando, é A Deriva das Ideias. A gente fala sobre, principalmente, educação, cultura, curiosidade também, mas principalmente focando nesse tema, tá? Eu vou aqui parar no slide e passar 3 vídeos, mas só que antes eu gostaria de alertar vocês porque acontece. Nós somos adultos, né? A gente sabe que a gente já foi criança, já fomos adolescentes, amadurecemos, mas o bullying é algo que é muito interior. E pode ser que mexa com a gente de uma forma que a gente nem perceba mais. Bom dia. Bom dia. Então, são situações que podem mexer com a gente, né? Caso alguém se sinta desconfortável, infelizmente, né? A gente acaba não expondo isso, mas é inerente ao ser humano. A gente está sujeito à depressão, sujeito a várias coisas que a gente realmente nem tem como explicar realmente. Então, vou passar aqui 3 vídeos de situações diferentes de bullying. São vídeos curtinhos, tá, gente? Eu saber qual é a piada, senhora Guilherme. Olha, gente, vocês vão me desculpar, mas essa duplinha aí não vai funcionar mais um ano, não. Fábio, por favor, senta nessa carteira brasileira. Ah, não, senhor. Ah, sim, Fábio. Senhora, se não vier aqui, não ofensiva atrás do meu. Pega esse tec foi meu dinheiro. Você não tem trouxa pra ser idiota? Ah, sou eu, pegando mano. Nossa, Fábio, como você é escroto? Deixa eu mostrar o texto do mais tarde. Cala a boca, idiota. Que é isso, gente? Vocês estão achando que vocês estão aonde? Senhora, se eu sentar nessa carteira atrás do Léo, toda hora eu vou ter que ficar fazendo um favorzinho pra ele. Pô, o cara não fala nada sozinho. Chega, Fábio. Na diretoria você não vai precisar fazer favor pra ninguém. Pega suas coisas. Pô, senhora, sacanagem. Senhora, e a Giovana também vai pra diretoria, não? E você? Quer fazer duplinha com ele lá? Não, obrigado. Fábio. Agora, segundo vídeo. Esse aqui é um pouco mais pesado. Estudante que é autista voltou da escola aos prantos. Ela conta que os alunos ficaram tirando fotos dela e até a tiraram uma casca de banana. Ela visivelmente abalada. Não é a primeira vez que a filha sofre esse tipo de agressão na escola. A mulher está no 8º ano do ensino fundamental, estudando numa escola estadual da cidade de Pompeia, no interior de São Paulo. Agora vamos para o último. É um pedaço de um filme. E aí, então segunda. Cadê o monte da TV? Vai se assistir sozinho? A mamãe já sabe. Sabe o quê? É que tem uns caras na escola me enchendo. Mas por quê? Eu não sei. Porque eu não sou. Tem que ser mais do que isso. Isso não faz sentido. Que papo é esse? Só porque eu sou diferente, eu sou. Mas por quê? Porque eu não sou como eles. Mas isso não é uma resposta de tá bom, não faz sentido. Eu sou gay. Lembra do livro que você está na academia? Eu coloquei o
contra qualquer um que mexesse com você. Aquilo não te ensinou nada. Eu não quero passar meu tempo na escola brigando com quem discorda de mim. Eu posso lutar contra um, mas não contra uma escola inteira. Não tem como. É só você precisar ir lá e dar um pau nesses filhos da puta. Eu vou. Bom, gente, basicamente, esses três vídeos são situações completamente diversas, né, de bullying que passam aqui, né? Tem diversos outros, porque é muito plural, né? Pode ter qualquer outro tipo de bullying. É claro que a gente não vai se atentar nessa parte psicológica, porque eu não sou psicólogo, tá? Mas eu achei importante pegar um gancho para trazer vocês para essa complexidade e essa situação que é muito, muito séria. A gente não sabe o que os alunos passam. Porque o que acontece? O bullying, ele é diferente de um conflito. Tá? Um conflito é algo que vai acontecer. É do ser humano. Então, todo ser humano vai ter conflito. Vai ter conflito desde a infância. A criança lá no parquinho vai brigar com o outro que está com o brinquedo, normalmente puxa toma o brinquedo da mão de uma forma mais ríspida, às vezes até uma pequena agressão puxando de cabelo. Isso é normal, conflitos isolados. O bullying não é assim. O bullying é algo reiterado e normalmente velado. Tá? E ele acontece entre pares. Né? Só vai acontecer bullying entre alunos. Né? Não tem bullying de professor para aluno, não tem bullying no trabalho entre coordenação e professores, no nosso caso aqui. Né? Bullying acontece entre pessoas iguais que estão no mesmo nível. E normalmente, né, tem somente pessoas que ficam ali e a maioria são espectadores. Nós temos três personagens no bullying, né, que é o alvo, que é a pessoa que sofre o bullying, né, o espectador, que é a pessoa que vê, que é a maior parte, tá? E o antigamente chamava de autor, né? Mas hoje em dia é de agressor. Hoje em dia a gente chama de autor, tá? O autor, normalmente, ele também tem algum problema que ele saiba, tem dificuldade no enfrentamento. E com isso, o que ele faz para lidar com isso? Ele agride de forma reiterada, né, de várias formas diferentes. Eu não estou falando fisicamente, né? O bullying normalmente não é físico, o bullying é mais de palavras, de agressões, e também tem essa situação de que todos os espectadores muitas vezes não se manifestam, mas outras vezes até fazem colaboração rindo, né, mesmo que não entre, né, nessa situação de caçoar, de agredir também a pessoa que sofre, né, o alvo. Tá? Vamos entrar aqui, então, alguém tem alguma dúvida, gente, até o momento, quer comentar alguma coisa também importante, a participação de vocês, né, na nossa palestra também, para tirar essas dúvidas. Às vezes o autor ele pega esse bullying como um mecanismo de defesa para tirar o próprio problema dele. Mas é exatamente isso. Para outro. Ele estuda numa escola, ele vai estar em uma instituição em que eu conheço a turma. E lá você vai ver um garoto que já está com 15 anos, que está no 9º ano ainda. Mas é um garoto que quer nada com nada. Mas assim, a maioria da turma chama ele de burro, né? Eu já peguei a turma dele e era um problema seríssimo. Por conta disso, porque ele grandão, ele se destaca no meio de todo mundo, né? E aí, qual a forma dele se esconder desse problema? Ele tem um certo defeito de ficar pegando apelido dos outros. E é o ano todo assim, você vai perceber. Né? E a escola já trabalhou, o pai já reclamou, já fez isso, com certeza ele tem alguma forma de deficiência de enfrentamento de algum problema dele, e ele usa isso como um mecanismo para atacar os outros e se sentir superior. Né? É claro que a gente vai entrar aqui na parte de como a escola tem que lidar com isso. E isso é a parte mais difícil, porque nem sempre nós conseguimos perceber o que o aluno passa. Tá? Porque é muito individual, porque a gente não sabe, algo que pode me afetar gravemente, pode não afetar o Juliano, pode não afetar a Isabela ou a Celina, mas pode afetar muito o Alexandre, entendeu? É uma situação muito individual e a gente tem que ter muita sensibilidade ao mesmo tempo. Só que ao mesmo tempo disso, nós temos que saber que nós somos professores. Estamos aqui numa figura de autoridade. E isso, não se confundir com o aluno, é o mais importante.
para o aluno também enxergar aonde que ele possa chegar até o professor para poder, às vezes, desabafar, porque às vezes visualmente não há como ver, porque o bullying é velado. Tá? E a gente ainda tem a outra modalidade, que é o cyberbullying, que de uma certa forma, né, é colocado de algo que é mais perceptível, porém é mais grave, porque ele se espalha de uma forma incontrolável. Então vamos aqui, né? Bullying e cyberbullying. No ambiente escolar, uma abordagem completa. O bullying são problemas que são sérios e afetam os estudantes de todo mundo. É aquilo que eu falei, gente, não é só aqui na escola. Uma escola que fala assim, aqui não tem bullying, você pode ter certeza que lá tem muito. A Isabela até colocou que a gente teve nesses últimos tempos bastante reclamação, e a um certo ponto, isso não é um aspecto negativo. É porque os alunos se sentiram mais confortáveis de chegar até os professores, a coordenação, para relatar algo que acontece, sempre aconteceu, tá? E vai acontecer. A gente não pode esquecer que ao longo do tempo, né, como historiador, né, é algo que a gente tem que, eu coloco para vocês, que o mundo se transforma. Né? Vocês sabem, por exemplo, por que o tempo de aula é dividido normalmente em 50 minutos? Porque lá, em 1930, na Inglaterra, foi definido, né, que o tempo de retenção de atenção dos alunos. Mas o mundo mudou. A gente não tem como também mudar, fazer uma aula de como está a retenção de hoje em dia, que sabe de quanto tempo é? 7 minutos. É muito complicado. Mas essa situação foi definida em 1930. Né? Hoje, com 7 minutos, a gente não conseguiria dar uma aula. É humanamente impossível. A gente tem que tentar mecanismos de reter a informação dele, mas o mundo vai se transformando e a gente tem que também se adaptar em relação a isso. Né? Então, a escola tem a obrigação de fornecer uma compreensão aos agentes desses comportamentos. E não só a vítima, né? Não só a pessoa que é o alvo, né? Mas também o agressor, porque a pessoa que está ali fazendo aquele ato, né? Ele, com certeza, ele tem algum problema que ele está tendo isso como reflexo daquilo que ele está sofrendo. Vamos entrar aqui na definição de bullying e cyberbullying. O bullying e cyberbullying são formas de violências repetidas que visam intimidar, humilhar ou agredir uma pessoa. O bullying pode ser físico, verbal, psicológico ou sexual, enquanto o cyberbullying é praticado por meio de tecnologias digitais. Então, gente, o mais importante é definir a diferença entre que é um conflito isolado, porque ele só acontece uma vez, duas, agora a partir que ele começa a ser repetido, aí é bullying, porque é a reiteração que define que é realmente um bullying. Né? O bullying pode ocorrer em ambientes escolares, enquanto o cyberbullying acontece nas redes sociais e nas plataformas por mensagens, jogos e telefones. Tá? Algo que é muito complicado é realmente a questão do cyberbullying, porque a velocidade que vai à rede social é algo impressionante. Né? A gente tem as redes que os alunos mais usam, que cada hora se transformam, já foi o Facebook, já foi o Instagram, agora nem sei qual que é mais, hoje em dia é o TikTok, né? Mas essa situação que eles colocam ali uma informação, um vídeo, né, às vezes ficam caçoando um do outro, é muito sério, porque às vezes até uma coisa que é normal para a realidade deles é utilizada como arma para fazer o bullying. Né? Por exemplo, hoje em dia, né, é muito normal as crianças ficarem dançando na internet. Essa dancinha pode ser pega de uma forma bem prejudicial, dependendo do contexto que ela é aplicado na sala de aula. Entendeu? Se alguma criança faz isso e não divulga e uma descobre, né, é bastante complicado. Né? E a gente tem que tentar ter acessibilidade para poder enxergar o quanto isso está afetando a outra. Né? Se muda o comportamento, né, e tentar chegar até o aluno de uma forma, né, claro, mantendo essa situação de que você é professor, né, porque a gente não pode se confundir com o par. Né? E isso é muito importante. Né? O professor não é o amiguinho, a gente tem que dar uma mão amiga, um comportamento de acolhimento, mas a gente não pode confundir o aluno, né, com um deles. Nós somos diferentes, estamos numa situação de superioridade, porque é exigido pela nossa profissão mesmo. Tipos de bullying e cyberbullying. Vamos primeiro para o tradicional. O bullying tradicional envolve agressões físicas, verbais, psicológicas, ocorrendo principalmente no ambiente escolar. As agressões físicas, empurrões, chutes, socos,
agressões verbais, xingamentos, ameaças, apelidos pejorativos, agressões psicológicas, isolamento social, humilhação e difamação. O isolamento social acontece principalmente em relação às meninas, tá? Claro que acontece com os meninos também, mas é mais comum o isolamento, isolar aquela criança, né? Nas meninas elas têm mais esse tipo de agressão, que também é bem sério, né? Quando a gente fala do período medieval, o banimento era o pior de tudo, era pior que a morte, a pessoa ser banida daquela sociedade. E isso, né, na nossa sociedade, que é o isolamento, também é bastante cruel. E a gente entra no cyberbullying agora, que é o cyberbullying envolve as tecnologias digitais, como celulares, computadores, redes sociais e também para praticar as agressões. As ameaças, né, podem ser por mensagens ofensivas, SMS, e-mail, hoje em dia, né, a gente usa muito o WhatsApp, né, aplicativo por mensagem, disseminação de boatos, imagens falsas, que é algo que ainda não está tão grave aqui, mas a gente tem que tomar bastante cuidado porque a inteligência artificial está evoluindo de uma velocidade absurda e super complicada, e eu vejo como isso um perigo para o próximo, né, utilizar a imagem até mesmo de professores ou então de outros alunos. A gente tem que estar preparado para uma possível realidade próxima a isso, né? Criar perfis falsos para humilhar ou difamar, né? Essa situação do cyberbullying também é bastante complexa e bastante complicada porque pode acontecer, né? E se acontecer um aluno que é melhor para mexer em tecnologia, a gente sabe que pode realmente acontecer. Já aconteceu há muito tempo atrás, principalmente com o perfil falso. Hoje em dia, com a inteligência artificial, cada dia sai uma nova, né? Hoje já tem a DeepSeek, já tem a Meta, tem várias diferentes aí, coisas que a gente nem sonha em como fazer, as crianças já estão fazendo com uma mão amarrada nas costas. O cyberbullying é instantâneo, né? Exatamente. Aconteceu um caso comigo em sala de aula que o aluno tirou foto do outro assim, em grupo, começou a cabeção, não sei o que, cabeção, eu assim, gente, o que é isso? Dá para prestar atenção? Aí a menina foi, né, falou assim, não, professor, isso é o perigo, botou a postura agora, entendeu? E aí a gente tem questão do celular em sala de aula, cara, um problema muito sério, todo mundo. Hoje a gente está agora acolhido pela lei, né? Realmente não tem mais questionamento. Já acabou, né? A gente vai chegar lá. Não temos questionamento mais de uso de celular em sala de aula, né? Graças a Deus, porque realmente chegou um ponto de atrapalhar uma ferramenta que poderia ajudar tanto, mas ela não estava mais ajudando, né? Então a limitação da tecnologia é importante, né? Para o aluno começar a prestar a parte física, né? No meu canal do YouTube, o último vídeo, eu e meu irmão, a gente fez a reflexão, se o mundo tivesse sem internet, como que seria? Né? Claro que teria muitos reveses, mas em vários aspectos a gente identificou que teria muitos pontos positivos, principalmente na educação. Porque a tecnologia está realmente atrapalhando. Inclusive, essa questão da retenção da atenção está muito ligada a isso, porque os vídeos do TikTok têm 50 segundos, 1 minuto, né? E é o tempo de atenção que os alunos estão retendo hoje em dia. Eu trouxe uma chargezinha aqui, né? Antes passeava com os colegas e ninguém falava de bullying, né? Se o colega se zoasse, né, marcava uma briga no fim da aula. E tudo se resolvia com socos, hematomas, ofensas, perdi sangue, 3 dentes e algumas amizades assim. Hoje, não. Politicamente correto, acabou. Tudo com tudo isso. Aí ele bebeu um pouquinho, né? Graças a Deus. Né? A gente tem que lembrar que esse negócio assim, hoje tudo é mimimi. Mas por quê? Gente, realmente afeta as pessoas. Né? Então, não é porque aquilo você achava que não afetava, né, que realmente não afetava, afeta. Né? Como advogado, eu escuto tanta coisa que vocês, eu não posso nem mensurar os absurdos que eu escuto, né, das pessoas que acham que não há problema nenhum nas coisas que fazem recorrentemente. Mas, agora durante as férias, né, eu tive que emprestar meu carro para o meu sócio, que ele ficou sem carro, aí tive que usar bastante o Uber. Aí eu peguei um Uber e o cara estava falando que pegou meu telefone e depois me ligou. Falando, olha, eu estou com um problema, pedi seu telefone porque eu estou com um problema que eu tive com uma passageira. Né? Ele simplesmente e ele achava super normal. Ele assediou a passageira, que inclusive o namorado que tinha pedido o Uber dela, pedindo praticamente um programa para ela, porque achou que ela estava vestida com a roupa muito curtinha.
E eu falando assim, olha, eu acredito que o senhor está confundindo, porque realmente isso que o senhor fez é errado. Ele, não, porque eu estou suspenso. Eu falei, foi uma forma correta de agir, porque o senhor confundiu algo e fez algo bastante grave. Né? Você não pede um programa para uma passageira, né? E ele achando o tempo todo, e ele falando, porque hoje em tudo a gente não pode cantar uma mulher. Não, você tem que ter respeito com as pessoas, entendeu? E isso é só um exemplo de várias e outras situações que, assim, no momento não me vem à cabeça, mas que pessoas acham que chamar alguém brincando de gordo, assim, é algo que, ou que a pessoa é muito alta, ou que tem um cabelo ruim, ou que se veste mal. São várias formas que podem afetar muito negativamente. Pode ser uma pessoa que realmente não está acontecendo nada com ela. A partir do momento que aquela pessoa está brincando com você, é uma brincadeira. Se alguém não está rindo, não é uma brincadeira. E isso acontece muito com as crianças. Né? As crianças, elas brincam, se zoam ali, mas até o momento que alguém não está rindo, a gente tem tanta coisa na cabeça, tem a aula para se preocupar, tem conteúdo para lançar, tem as outras escolas, os outros trabalhos, a casa, a família, a doença, e a gente não tem realmente tempo de prestar atenção de forma individualizada em cada um. É muito difícil. Eu não estou falando que isso é uma coisa que a gente vai superar, porque é quase impossível isso. A gente não tem como ficar fiscalizando cada mudança de comportamento de uma ou outra criança. O importante é a gente poder dar acolhimento para elas poderem se sentir à vontade e demonstrarem que aquilo passou de um ponto que já não é mais uma brincadeira, que já é um orgulho. Gente, alguém tem alguma dúvida, tem alguma situação que queira colocar aqui também? Porque é importante a participação de vocês também, né? Algum exemplo que vocês possam ter vivido aqui, ou outra escola, né? A participação de vocês é importante para a gente também trocar essa interação, né? E experiências também. O que acontece? O bullying, hoje a gente está vendo uma coisa bem... nosso cérebro. Primeiro, assim, o bullying ele vem lá da antiguidade. Na filosofia a gente chamava de argumento ad hominem. O que é um argumento ad hominem? Quando a gente queria descredibilizar uma pessoa, a gente atacava um ponto daquela pessoa. Você não pode falar nada sobre nutrição porque você é gordo. Você não pode fazer isso porque você é gay. Você não pode fazer isso porque você é gay. E esse argumento, ele fazia com que você tivesse um sentimento de superioridade. Então, o bullying, ele faz você se sentir um pouco superior àquela outra pessoa. Então, quando você olha, isso acontece em todos os momentos, porque nós somos seres viciados em comparar. Nosso cérebro hoje está muito agitado. Então, a gente está se comparando. A gente vê aquela pessoa lá na internet, mas aquilo ali é falso. A gente sempre tem uma crítica para aquilo que a gente não gosta. Então, quando a gente começa a ter esse símbolo de hate, né, a gente vê uma pessoa com uma atitude diferente, uma característica diferente, é natural que a gente se proteja daquilo, como se fosse uma sobrevivência do nosso cérebro para dizer, você está certo, você é o cara, você é o bom. E a gente faz com que os outros, para eu estar certo, o outro está errado. E o grande problema do bullying hoje, né, naquela chave, antes não ligávamos para isso, hoje nós ligamos, é porque antes não se tinha consciência das doenças psicológicas que hoje estão crescendo demais, e hoje tem a noção de que tudo isso causa gatilhos. Às vezes um pequeno apelido numa pessoa causa um gatilho que leva aquela pessoa a um estado, uma pessoa que, por exemplo, está gorda, estou gordo, estou acima do peso, estou lutando, estou no psicólogo, estou fazendo milhões de coisas para poder mudar, não me aceito assim, já me olho no espelho quando eu chego no colégio, alguém solta um gatilho que faz todo aquele trabalho de desmoronar. Então é uma coisa muito agressiva e ela acaba sendo, infelizmente, meio que natural do ser humano. Mas quando é uma coisa que está no seu cérebro, no seu pensamento, não está contida, guarda de você, beleza, ela não faz nada. Agora, quando ela é proferida, quando a gente cria esse ambiente que a pessoa pode falar e dar voz, porque os alunos é natural, eles são instintivos ainda. Então, eles soltam porque eles são espontâneos. Então, a gente tem que fazer um trabalho de compreensão de algo que vem, não é algo que não pode vir, no colégio não existe, não vai acontecer.
vai acontecer porque é natural. A gente tem que estar preparado justamente para combater isso, porque é uma coisa muito. Não, bullying é uma coisa muito séria. Eu participei de um curso de preparação assim, e 60% dos suicídios são todos bullying. A pessoa vai acumulando aquilo ali para a vida, vai se afastando, né? Você vê uma criança, né, um adolescente que chega super empolgado numa escola, numa turma, numa sala, aí de repente ele é excluído e aquilo ali vai ele mesmo. E o outro resultado do bullying, que acontece nos Estados Unidos, né? O massacre. Os professores lá, inclusive, são preparados para isso. Exatamente. E qual o sentido do massacre? Ele é maior do que eu vou mostrar que eu sou maior do que ele. Tudo isso é forma de enfrentamento. E é muito complicado que nós, como professores, o que nos resta? Identificar e escalonar isso para o nosso coordenador, porque aí vai passar por exemplo, a Wanda, que ela vai fazer a mediação, né? Talvez encaminhar, né, com muito cuidado, porque isso, gente, é muito complicado. A maioria das famílias, ela tem uma dificuldade enorme de aceitar qualquer coisa, perto de crítica para os seus filhos. Né? A Isabela sabe muito bem disso, né, Isabela? Então, a gente tem que a coordenação que o professor de forma nenhuma pode levar isso para os pais, tá? De forma nenhuma. Né? Mas a coordenação tem esse trabalho que é muito, muito complicado de passar algo que, assim, olha, acredito que seja necessário uma intervenção, conversar com o psicólogo. Só isso, né, já é a morte para os pais. Né? Muitos, né, é claro que sabem, se penalizam quando vê que tem uma situação de autor, né, do bullying, né? Mas outros, né, a questão de enfrentamento é porque ele vê o comportamento de casa. Né? Ele reflete aquilo de casa, porque ele vê algo que é complicado entre os pais dele, que são os pais, né, os pais que eles veem, né, então vê às vezes o pai e a mãe que não se tratam de uma forma muito legal, né, vê aquele comportamento, reflete nisso nas amizades, reflete isso na escola também, né. Ou ao contrário, às vezes é muito harmonioso e ele tem essa forma de enfrentamento para as próprias deficiências, que é o mais comum. Tá? A gente teve esses exemplos, né, que eu coloquei nos vídeos. O primeiro foi o do menino que é cego, né, ele tinha uma deficiência visual, né, e usava uma maquininha para escrever e a maquininha fazia barulho, né, e as crianças ficavam caçoando dele, né, e tinha esse tipo de bullying. O segundo vídeo era em relação a uma autista, né, uma pessoa que estava no espectro autista, um pouco mais severo, né, ela era verbal, mas mesmo assim aquele caso é real, né, de filme, né, os dois outros casos são de filme. Você vê que ela ficou tão abalada, né, de chegar a atacar até uma casca de banana nela. E ela falava assim: mãe, por que você não me ajuda? Aquele vídeo, eu já tinha visto há muito tempo atrás, mas só de salvar aqui me deixou uma angústia. Né? Só de separar, cortar, botar no computador, eu fiquei uma angústia de ver aquele vídeo, porque diferente dos outros, porque a gente sabe o que acontece também, mas aquele é real. E isso afeta muito. A gente sabe que tem pessoas que passam por isso. Né? Eu tenho um sobrinho autista também, e por enquanto ele está novinho, tem 5 anos, mas eu fico com muito receio do que vai ser, né? Porque as crianças são, de certa forma, um pouco cruéis, né? Quando se trata principalmente de uma criança diferente, né? Que é o caso. E o terceiro caso é de uma criança, um adolescente que é LGBT, né, que provavelmente, assim, eu passei assim, em certas situações disso, eu tive que me retrair muito tempo por conta disso, mas, assim, e a gente tem alunos também que estão nessa situação, né, nem sempre, né, são visualmente, né, que a gente consegue ver que é LGBT ou não, mas que acabam sofrendo em relação a isso, porque eles sabem que são, porque a gente sabe, mas o entendimento é muito difícil, e as outras crianças, ao perceber essa ferida, vai ali, parece que eles têm uma mira, né, tanto que é alvo, né, eles têm uma mira que eles vão direto no seu, naquele algo que vai te afetar, e afeta muito. Porque esse filme é baseado numa história real.
o segundo filme. Esse filme eu não vi, eu só vi esse 3 mesmo. O primeiro filme eu não tinha visto, agora esse segundo eu realmente não vi. Eu fiquei até com vontade de vê-lo. Então é algo que realmente afeta demais a gente, né? Tem um outro filme que, assim, que é muito longo, consegui um pedaço, né? Que é Corações para o Bob, que o menino acaba tirando a vida no final. E a mãe, que era uma fervorosa, ficava falando muito mal do próprio filho, por conta da religião, dos preconceitos, acaba exatamente indo ao contrário, né? No final ela começava a tentar conscientizar que, independente da sua religião, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O filho não tinha culpa, né, de ser aquilo. E acabou que não foi muito bem. Ela fala, hoje em dia eu dava tudo para ter meu filho aqui comigo, né? E hoje em dia ele tirou a vida e algo que eu julgava a ele, né? É muito, muito complicado isso. Vamos continuar aqui nos nossos slides, né? As formas, né, de comportamento sutis, mas agressivos, né? Tem o gaslight, que é a manipulação psicológica para fazer a vítima duvidar da própria percepção da realidade. Exemplos: negar ou minimizar abusos, culpar a vítima, né? O gaslight é muito complicado porque é difícil de identificar também. É como várias coisas. Então, o culpar, né, é assim, falando, só está fazendo isso porque você me provocou a fazer, entendeu? Você é muito burro porque você errou, entendeu? É muito complicado porque cada um tem sua deficiência. A escola, o papel dela é justamente ensinar. E a gente tem que sempre passar para os alunos que aqui, por mais que tenha coisas que tenham um aluno com uma habilidade, outro tipo de inteligência diferente, né? Às vezes tem uma habilidade para matemática, ou para linguagens, para física, né? Educação física. Mas a gente tem que mostrar para eles que a escola é uma preparação para a vida, porque a pessoa não vai só fazer esporte, a pessoa não vai só fazer matemática. A gente tem que lidar com diversas coisas e isso é uma preparação. A escola é uma preparação para a vida, né? E o gaslight, ele é difícil de identificar porque fazer a própria pessoa achar que ela é culpada daquilo. Então, é mais difícil ainda porque retrai ainda mais aquele aluno de procurar algo, uma saída daquela situação. Tem o trolling, comportamento provocativo, né, que é a intenção de incitar reações emocionais ou criar conflitos online. Exemplos: provocar debates inflamados, disseminar desinformação, né? Então, a fake news, ela é muito complicada hoje em dia porque ela não é uma mentira total. A fake news hoje em dia é uma verdade manipulada com pedaços de mentira, né? Então, às vezes tem um pedacinho de verdade que eles usam um tantão de outras coisas que não é, né? Mas as pessoas se prendem, mas aquele pedacinho é verdade. Então, eles acreditam naquele contexto todo. E é muito difícil. O engraçado é que hoje, principalmente no YouTube, né, as pessoas ganham dinheiro fazendo isso aí, né? A famosa trollagem, vamos trollar. E a quantidade de visualização, ninguém acha engraçado e quer levar para a sala de aula. Viu lá no YouTube, quer fazer na escola. Tanto que é o que eu falo com o meu irmão, né? Nosso canal é pequeno, a gente está tentando, né? Mas você pega assim, algo que você vê uma pessoa imitando, literalmente, sem brincadeira. Eu estava vendo, acho que o Neto, meu sócio, estava vendo um vídeo de um rapaz imitando um pato. Eu não estou brincando. Aquele vídeo tinha tanta visualização, mas tanta que eu fiquei assim, meu Deus, o conteúdo era inteiro. 1 hora ele imitando um pato na rua. E isso, qual o sentido? Não era nem divertido ver aquilo. Mas a quantidade de visualização era uma coisa absurda, na casa de milhões. Enquanto, uma pessoa que passa uma informação, uma reflexão, quase não tem visualização. Né? Então, estava tentando me conter. Não, mas justamente não é para responder. Eu não gostaria de falar nada, né? Mas aí você chegou no pato, aí na quantidade de visualizações, eu consegui fazer algumas reflexões que eu já venho aqui anotando. Acho que a primeira a escola está hoje, na escola CCM não, tá, gente? Pelo amor de Deus. A instituição está perdida. Por que ela está perdida? Porque a gente precisa criar metas, expectativas, cronogramas para driblar
concorrências e problemáticas sociais dentro de um bairro, né? Concorrência econômica, concorrência seja na mensalidade e tudo mais. E aí, por que eu estou falando isso? A gente chega no pato, no vídeo, a sociedade está perdida e ela exatamente quer consumir conteúdos sem propósito algum. E a gente, nós como educadores, estamos no começo de ano precisando falar do bullying, da problemática que a gente vive como instituição e os conteúdos programáticos que são a nossa prioridade, eles acabam entrando num patamar de necessidade inferior ou posterior, né? Quando a gente precisa lidar com um problema desse, você é advogado, né? E você sinalizou uma coisa muito importante do papel da coordenação em sinalizar com muito, você usou a expressão, com muito, você tem que ser sutil, você tem que falar sem dizer por quê. Aquilo pode se virar contra a instituição e principalmente hoje os processos vão direto à pessoa da condenação. O processo agora ele não é na instituição, e a instituição tem uma advogada. A instituição também, ela também, mas hoje coisa. o processo vai direto à pessoa. Vai ser melhor. Né? E o professor também, tá, gente? Não é só, o professor também pode sofrer processos também. E aí você está na sala de aula para ensinar, acontece uma coisa que não é inerente, né, que não é pertencente ao processo pedagógico, você precisa mediar aquele conflito, você precisa dar uma solução que não é da sua função, e eu não estou com isso dizendo que nós como professores não devemos trabalhar aquilo, mas aí você vira um secundarista da educação disciplinar do teu eixo pedagógico para resolver uma outra situação. E aí é uma situação que acaba sendo chato, que sou e reconheço isso, e taxativo com essas pautas que eu levanto, né? Interessantíssimo, acho que os dois filmes eu vi, o primeiro eu tenho certeza que eu vi, o segundo eu não lembro, mas o Coisa de Bob que você falou aí. Nasci pro Bob. Eu vi, e são problemáticas que às vezes o aluno passa na família. Exatamente. Que é uma outra questão. A gente vê que a família não aceita, a família vive no mundo da lua. E o que acontece? Muitas vezes a família não aceita e esse aluno, às vezes, ele não sofre bullying aqui, mas ele passa na figura de atacar um outro aluno para poder também sentir um pouco melhor, porque ele não tem saída psicológica. Porque ele apanha direto em casa. Exatamente. Aí ele coloca isso para fora dentro da escola. Que é uma outra coisa que a gente acabou não mencionando aqui, mas acontece. Ele é LGBT, a família não aceita, a família fica naquela panela de pressão e ele vem para cá e ele começa a colocar isso para fora. Que é um outro quadro, né? Então, infelizmente, a escola hoje, ela é uma instituição que ela está sendo pressionada pela sociedade. O professor ele tem que ser um exímio exemplo de tudo. Ele tem que ter uma saúde emocional brilhante, né? Ele tem que conhecer de direito, de psicopedagogia, de psicologia institucional, comportamental. Ele precisa cumprir com todas as demandas da escola, né? Que são necessárias, é claro, óbvio, evidente, que a gente não está falando. Mas essa pessoa, uma pessoa exatamente. que pode até sofrer
com o comportamento do burnout, sei lá como é que cada um chama, por conta de todos esses conflitos que ele vive. Eu não sei que quem é diarista em escola, diarista é aquela pessoa que trabalha de segunda a sexta, ou aquele que trabalha 2 vezes por semana numa turma que tem esse conflito e que esse camarada ainda não está com as devidas munições e ele vai sofrer com isso no dia antes, no dia e no dia depois. Então, se ele dá 2 vezes aula numa turma que tem esse conflito, ele 6 vezes na semana vai ficar com a cabeça dele doidinho. Só uma reflexão muito positiva, porque o que acontece realmente muito isso. Né? É claro que é muito importante, né? Por que a escola tem essa, eu vou dizer, a obrigação de passar isso para vocês? Porque a escola responde, tá? A omissão é crime, tipificado no Código Penal. Né? E o professor responde também por essa parte. Tá? E quando você falou que ele responde individualmente, sim. A gente vai entrar, tem um pouco para frente uma parte jurídica também, mas é muito complicado porque nós somos responsáveis, infelizmente, aquilo que você falou, né, a gente tem que ser o super ser humano, mas nós somos super-heróis, porque lidar com o que a gente tem que lidar é muita responsabilidade. A gente lida com vidas porque, literalmente, vocês sabem disso, a família muitas vezes deixa a educação para a gente. A gente tem que educar no sentido de passar informações, mas a educação do dia a dia, teoricamente, seria da família. Mas muitas famílias, não são todas, mas muitas famílias transferem essa responsabilidade para nós. Né? Essa é uma realidade. E, infelizmente, a gente tem que fazer o quê? Se adaptar. Né? É claro que esse que é o problema. A gente não tem como individualizar como se a gente tivesse 2 filhos. Porque ali a mãe e o pai fazendo, mas muitas vezes o pai e a mãe não passam nenhuma informação para os filhos. Né? Deixa educação sexual, deixa educação comportamental e a educação também de conteúdo, tudo na mão da escola, que não era para ser. Tá? Vamos dar uma continuada aqui. A vergonha online, a humilhação pública e exposição e envolvimento da vítima, né? Exemplos, compartilhamento de fotos, né? Informações comprometedoras, sem consentimento. E aqui a gente entra aqui algo mais complicado, porque o compartilhamento de fotos não envolve nem só, às vezes, os alunos, né? Envolve também, às vezes, os parentes dos alunos, né? Compartilha foto de pais, de mães, de irmão, né? Eu já vi casos bem complicados, né? Nessa situação também. Né, de pegar, às vezes, fotos de uma mãe, que às vezes a mãe não se preocupou muito com a situação de biquíni, aí roda, olha só, o constrangimento. Né, e isso está cada vez mais comum. O papel da escola e enfrentamento. Ambiente seguro. A escola deve criar um ambiente escolar seguro e acolhedor, onde os alunos se sintam protegidos e confiantes para denunciar qualquer tipo de forma de bullying. Educação. Promover educação sobre bullying e cyberbullying, conscientizar os alunos e professores sobre os impactos e prevenir e combater as práticas. A conscientização, né, estamos fazendo aqui também nesse momento, né, onde a gente passa, né, desculpa gente, alguém está me ligando aqui. E pior que essa pessoa especificamente eu falei que não poderia atender, né, na parte da manhã, que é o síndico do ponto meio do trabalho. Então, é muito complicado porque a gente tem que ter essa informação, não só para os professores, mas o primeiro passo é para os professores. Isso aqui é muito importante, a gente passar para a gente ter esse momento de reflexão, né, e também, né, a gente se adaptar e também conseguir ver de uma forma mais sensível para essa questão que é bastante complicada. As políticas. Implementar políticas claras e eficazes para lidar com casos de bullying, definindo as responsabilidades do procedimento para investigação e resolução dos conflitos. E a comunicação, que é manter a comunicação aberta e transparente com os alunos e pais da comunidade, promovendo a participação e diálogo sobre o tema. Então, essa parte aqui é muito importante, que esse conjunto de situações fazem com que a gente tenha também uma abertura para os alunos, né, poderem chegar aos professores, né, porque os professores estão ali de frente. Né, é muito mais fácil o aluno chegar para eu, Leonardo, que estou dando aula aqui com eles, né, tento fazer uma forma de que não seja tão sisuda, né, claro, com respeito, mantendo essa situação de que eu sou o professor e ele o aluno,
é mais fácil o aluno chegar para mim, que eu estou ali em contato com eles pelo menos uma vez por semana, do que com a coordenação, que eles veem um distanciamento maior. Eles veem essa situação de distanciamento de uma autoridade maior. Então eles só vão chegar e vão ter isso se a situação chegar num ponto gravíssimo e se eles tiverem forças para isso. Porque não é todo mundo que tem forças para chegar à coordenação, nem mesmo o professor, imagina a coordenação. Orientação aos professores, essa parte que é muito importante, que é para nós. Identificar os sinais de bullying como mudança de comportamento, isolamento social, marcas físicas e relatos dos outros alunos. Então, a identificação é muito importante, né? Para poder a gente ver quem está sofrendo bullying, quem está sendo isolado, quem está com marcas no corpo, quem está sofrendo agressões, né? Prevenir. Promover atividades dinâmicas que fortaleçam o respeito, empatia e tolerância entre os alunos. Incentivar a comunicação aberta e resolução pacífica de conflitos. Tá? Se a gente vê alguma situação mais complicada, a gente tentar mediar para que não seja aquilo que é um conflito isolado, que vai acontecer, porque sempre acontece, é da interação humana, não vire um bullying, que é um conflito reiterado. Intervir, né, da forma justa e eficaz dos alunos envolvidos em casos de bullying, promovendo a responsabilização dos agressores, com o apoio das vítimas e resolução do problema. Né? E sempre, que a gente falando, né, escalonando, para a gente também não se expor, porque cada um tem o seu papel. Tá? Isso é muito importante, eu sempre falo isso quando eu atendo os meus clientes de trabalho, eu sempre falo, gente, cada um, você foi contratado para quê? Muitas vezes a pessoa se frustra no trabalho, porque ele acha que ele está se esforçando demais, mas você foi contratado para aquela situação. Então, se você faz a margem do seu trabalho sem ser pedido, você não está demonstrando também. É claro que eu vou dar 100% do que eu posso, tá? Mas a pessoa dá 110% está errado. E eu sempre falo isso para os meus clientes, tá? É errado por quê? Quando o seu patrão não vai te pagar 110%, ele vai te pagar 100%. Ele quer o 100%, porque toda instituição quer. Aqui, é claro que a gente trata como unidade, a gente trata como amigos, porque nós somos, né, todos colegas de trabalho, mas a gente não pode esquecer que é uma relação de contrato, né, onde você está vendendo seu tempo e você está recebendo salário. Então, se você trabalhar muito mais, você não vai receber muito mais, você vai receber o que você foi contratado. Eu sempre falo para as pessoas que você tem que dar o seu máximo, mas o seu máximo é dentro do limite onde você foi contratado. Tá? E não se frustrar caso isso aconteça. Que isso é muito importante, inclusive estou passando isso em casa, né? O meu marido, ele estava se esforçando demais, você estava vendo, falou, olha, filho, cuidado, estou vendo que você está se esforçando demais. Né? Aí, o que aconteceu? Não foi correspondido como eu esperava, ficou frustrado. Isso, por mais que a gente não aconselhe, né? Mas acontece até dentro de casa, imagina, né? com os alunos. Orientações para os alunos. Reconhecer os sinais de bullying e cyberbullying, né, tanto em si mesmo quanto os alunos, aprendendo a distinguir comportamentos inadequados. Né? Então, e essa situação de orientação dos alunos é tentar ver isso e passar de uma forma sutil. Claro, você não vai falar assim, vocês estão passando por bullying. Não dá para a gente fazer isso, né, gente? A gente tem que ter uma situação de que a gente saiba comunicar e também passar de uma forma sutil isso. Né? Deixar eles confortáveis, que eles podem passar aos professores, né, pais, alunos de confiança, garantindo uma proteção caso eles venham a denunciar ou informar algo que seja complicado. Né? E proteger-se, né? Adotar medidas de segurança online, como evitar compartilhamento de informações pessoais, controlar seus acessos às suas redes sociais e denunciar perfis falsos ou mensagens abusivas. Tá? Isso é muito importante. Posso falar? Pode, claro, Judita. Eu não era professor da noite, eu só era professor da manhã. Eu entrei aqui em 2010. Em 2011, o Juliano me chamou e perguntou se nós não poderíamos fazer alguma coisa, acrescentar, porque ele tinha muita vontade de fazer isso, acrescentar 2 disciplinas, uma diretamente para o mercado de trabalho, que era empreendedorismo, e a outra era exatamente em cima de direito. Então, eu saí, inclusive, em 2019 e o Alexandre continuou no meu lugar. Então, existiam 2 disciplinas aqui, Direito e Cidadania e Empreendedorismo. Em Direito e Cidadania,
dentro do meu planejamento, e a escola tem o planejamento, no primeiro bimestre, eu trabalhava com o programa do bullying, que o bullying, o primeiro, não é uma lei, é um programa. Então, eu trabalhava com eles exatamente todo o primeiro bimestre. Então, todos os alunos, eu trabalhava todas as turmas, eu não trabalhava no turno. Todas as turmas. Eu não falava da lei, eles tinham a lei, nós discutíamos a lei, nós interpretávamos a lei, e conversávamos sobre ela, sobre ele, trazíamos filmes. Eu trabalhei muito com o Extraordinário, muito. Eu trabalhei muito com a Sociedade dos Poetas Mortos, muito, porque fala também do suicídio. Sim. Então, isso eu achei, e também porque, na ocasião, eu trabalhei, a escola tinha um representante, a Solange, ela queria, e ela era incisiva em certas coisas, e ela queria solução, que aquilo ali não podia continuar. E o Juliano, ele criou esse canal. Então, até então, todos os alunos da escola tinham a lei. São 8 capítulos, são 8 artigos só. É pequenininha, né? Ela é muito pequena, dá para você trabalhar perfeitamente bem durante um semestre. Vocês vão com ela. receber essa lei dentro da caixinha? Hein? Vocês vão receber essa lei dentro da caixinha? Isso. Então, olha só, gente, é muito complicado falar de bullying, porque o bullying acontece quando as pessoas se agrupam, né? Quando você deixa de olhar para dentro de si para olhar para fora. Trabalhando esse tempo todo com bullying, nós ainda não achamos uma solução para o bullying. Por quê? Eu eternamente, agora gente, desculpa, é só 2 minutos mesmo. Eu sempre fui gorda, eu nasci gorda. E eu sempre estudei a minha vida inteira e tranquilamente que dentro da escola eu fazia a diferença. Eu era gorda. E tinha até uma brincadeira, não, tinha um comercial das casas da banha. Vocês já ouviram falar da casa da banha? Que tinha uma porquinha, que ela era bonitinha. Então todo mundo, quando eu passava, cantava assim, vai dançar no tchá-tchá-tchá, casa da banha. Aquilo no início me chateou. E eu cheguei em casa, esse era o meu diferencial. Porque eu passava isso na rua e eu tinha um canal aberto dentro de casa. E a minha mãe dizia para mim assim: você pode mudar o seu comportamento, você não pode mudar os olhos dos outros para você. Então não se preocupe com isso. Você vai viver a vida inteira querendo mudar o comportamento dos outros, não vai conseguir, só vai sofrer. E com isso a minha autoestima cresceu. Mas você pode me chamar de gorda à vontade. Você colocou exatamente o diferencial que você teve. Eu tive. Você tinha em casa alguém que te deu um direcionamento para a família. Exatamente. E conseguiu superar a gente também. E eu não nasci hoje, não. Eu nasci em 1950. Eu passei por isso de 1955 até o dia que eu saí do ensino médio. Na minha casa, por isso que a gente diz que realmente, se a base não for, eu não posso passar para a escola. A escola, eu tenho que observar o aluno, eu observo o aluno que causa o problema, por isso que existe conselho de classe. E no conselho de classe, por incrível que pareça, todo aluno que causar qualquer problema comigo vai causar com ele, vai causar com o outro, e o outro, porque nós temos um olhar clínico. Eu sei perfeitamente o aluno que está enchendo o meu saco que não consegue ler. Ele não consegue ler porque ele tem um problema de visão. Ou ele tem qualquer problema, mas eu não posso resolver o problema dele. Eu passo exatamente para quem de direito, quem pode resolver. Concordo com o Vinícius, eu não posso assumir isso para mim. Agora eu posso mostrar a diferença. Qual é o diferencial disso? O que pode ser feito?
Então eu acho que o poder da família é o único que pode resolver. Eu tenho 2 pessoas autistas dentro de casa. Quando a minha sobrinha neta nasceu, nós começamos a observar, meu sobrinho disse para mim, o que a gente faz, tia? Procure, só a partir de 2 anos, porque é muito difícil. Aí nós fizemos aqui, Wanda fez também, a neuropsicopedagogia. Você consegue se capacitar para tentar melhorar a si mesmo e tentar melhorar o outro, mas a cura do outro eu não posso. Exatamente. Wanda, eu só vou continuar aqui porque senão também não vai dar tempo, né? A gente tem que ter um horário cumprir. Mas o que você falou, a família é a base de tudo. E é por isso que o professor... mas muitas vezes o aluno não passa para a família. E muitas vezes o bullying é praticado a maior parte na escola. Então, como professores, a gente está aqui na linha de frente para identificar e escalonar isso e até chegar nos pais para poderem, talvez, identificar e corrigir essa situação. E as estratégias da escola, né? São as políticas, né? Tendo políticas sérias, né? Onde a gente possa realmente não tolerar essa situação e passar realmente, principalmente casos mais graves, né? Identificar e passar isso para poder tentar cessar, né? Treinamentos, né? Estamos fazendo aqui, isso é um treinamento também, né? Conscientizar, essa conversa que nós estamos tendo para poder os alunos, nós professores refletirmos e podemos ter uma visão mais aguçada no que a gente passa no dia a dia, e campanhas também. Campanhas é muito importante, né? De conscientização, para mostrar para os próprios alunos que é a forma de tratar respeitosa, lembrando que os alunos são colegas, que todo mundo merece respeito, merece ser tratado, né, como gostaria de ser tratado, então, né, a reciprocidade. Vamos continuando aqui. Intervenções necessárias. Responsabilização, né, onde os agressores devem ser responsabilizados pelos seus atos, isso é muito importante, porque também, senão ficam também ações vazias, né, então ele vai saber que ele vai continuar porque não vai acontecer nada. Né? Apoio o alvo, né? As pessoas que sofrem a agressão, isso é muito importante, porque nós temos que ter esse apoio à pessoa que está sofrendo, né? A gente tem empatia e apoio, né? E envolvimento, principalmente envolver a família, que é o que a Wanda falou, a Jandira falou, que é o mais importante, porque muitas vezes a gente consegue cessar a situação com o apoio da família, porque é na família que às vezes, inclusive, está a origem do problema. Essa parte aqui, gente, é a parte mais importante. Vamos aqui a alguns dados. Né? Dados sobre bullying nas escolas brasileiras. 10 milhões, de acordo com o estudo de bullying nas escolas brasileiras, são na pesquisa nacional, realizada no ano 2018. Mais de 10 milhões de brasileiros foram vítimas de bullying no último ano, em 2018. Imagina agora, depois da pandemia, né, dessa situação do isolamento e a volta, né, para essa situação que nós temos hoje em dia. Pesquisas revelaram que 30% dos estudantes brasileiros já testemunharam bullying em escolas e indicam a necessidade de atenção e prevenir o combate do problema. Um estudo também revelou que 70% dos estudantes brasileiros já sofreram bullying uma vez na vida, o que demonstra a prevalência do problema nas escolas brasileiras. Então, gente, você vê que a quantidade é muito grande de alunos que sofreram bullying. E algo que é muito importante, que é a prescrição. Vocês sabem o que é prescrição? Conhece essa palavra? Prescrição é algo que você perde o direito. Só que a lei protege as crianças, não corre prescrição para as crianças. Tá? E a prescrição para uma responsabilidade civil é de 5 anos. Então, se um aluno que sofre bullying, pensa só a situação, um aluno que sofre bullying na escola, ele tem, sei lá, 15 anos. Quando ele completar 18 anos, ele vai ter 5 anos para processar a escola, individualmente o professor e a coordenação. Às vezes você pode já não estar nem na escola que você trabalhou, né? E anos depois está respondendo um processo criminal por uma omissão que foi acontecida lá no passado, porque não ocorreu prescrição contra aquele aluno.
Então, a lei está aqui para vocês, né, vocês vão receber uma cópia, mas ela basicamente é uma lei muito curtinha, né, é uma lei que é bastante enfática, fala onde ela só tenta definir e fala que a escola tem que ter meios de prevenção, de comunicação, só que nós esmiuçamos ela aqui, tá? A lei está toda nesses slides. Né? E vai estar também para vocês de uma forma mais, porque a lei está lá positivada, que a gente fala, de uma forma mais jurídica, né? Então, se vocês pegam lá o juridiquês, talvez vocês não consigam, é claro que não é tão complicado assim também, né? Nós somos professores, mas pegar uma palavra ou outra pode ter lá uma dificuldade de entendimento. Então, aqui a gente vai conversando com vocês, quando vocês pegarem a lei, vai ficar bem mais fácil de trabalhar, porque toda ela foi trabalhada nos slides, tá? Vamos já finalizando, gente, e construindo um ambiente seguro, né, na nossa escola. Né? A construção de um ambiente escola seguro, inclusive, exige um esforço em conjunto de todos os membros da comunidade escolar. As estratégias e intervenções descritas nesta apresentação apresentam um guia completo, né, de bullying e cyberbullying, promovendo respeito, tolerância e bem-estar aos alunos. A prevenção, como a gente falou, é muito importante, né, porque ela é essencial para combater o bullying e cyberbullying. É preciso promover a cultura de respeito, empatia e inclusão nas escolas e sociedade. A intervenção é muito necessária, porque é fundamental para resolver o problema de uma forma eficaz dentro da escola e passando também, se necessário, para os pais. Né? E a responsabilidade compartilhada, aonde a gente pode ir entre a escola, a comunidade e a sociedade. Tá? Gente, alguém quer falar mais alguma coisa, tirar mais alguma dúvida, né? Porque essa foi a nossa tentativa aqui, né, de colocar um pouco mais, a gente pensar um pouco mais no tema, né, e compartilhar experiências que foi muito importante também. Cada um botou um pouco, né? O Vinícius colocou algo importante, o Gabriel, a Jandira, porque nós vivemos, às vezes, uma pessoa que não falou nada, mas já sofreu algo tão sério, que só ela sabe a dor que ela passou. Né? E a gente tem que tentar evitar isso para os nossos alunos, porque são pessoas, por mais que a gente saiba que tem que ter esse distanciamento, mas são queridos para a gente. A gente não quer que eles sofram também. Né? E por esse motivo que, além da situação da responsabilidade civil e criminal, né, a gente tem a questão da empatia. Tá? Alguém quer perguntar mais uma coisa antes de a gente finalizar? Eu queria só chamar a atenção para uma coisa, claro, que talvez tenha passado muito desapercebido, né? E acho muito importante que agora a gente fala sobre o gaslighting. Não sei se vocês, todo mundo entende o que é gaslighting. Gaslighting, ele acontece diferentemente do bullying tradicional, que é feito de pessoas que são de equipes rivais. Gaslighting são entre amigos. Gaslighting é quando você gosta de alguém, você deposita a sua confiança naquela pessoa, ela tem um afeto com você, e o que acontece? Através desse afeto, uma pessoa manipula outra. Então eu vou manipular de maneira que eu vou fazer com que aquela pessoa se sinta culpada com as coisas erradas que eu fiz. Isso é muito comum em relacionamento. Então quando a gente encontrar casais, a gente pode estar rolando ali no gaslight. Ah, você fez isso, mas a culpa é tua. Ele fez a coisa errada. Ele usa o narcisismo. Ele é um narcisismo, uma atitude do narcisista. Fazer com que aquela pessoa que está do teu lado. Então, a pessoa que está ali, ela está apaixonada, ela está envolvida, ela não consegue perceber o gaslighting acontecendo. Ela está sendo manipulada e ela está. Ah, mas a pessoa gosta de mim, está fazendo isso porque gosta de mim. E isso acontece também muito nas amizades de meninas, né? Uma menina com a outra que são muito amigas, aí uma manipula a outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é um grupo muito mais difícil de identificar. Você não vai identificar porque ele não está entre pessoas que se odeiam, né? Entre pessoas que aparentemente se gostam. Mas por aí por trás tem uma coisa muito perigosa. Então realmente acho que é uma coisa que consegue enxergar até uma apresentação de tema de aula. Assim, o cara está pensando, ele errou, professor, ele errou. Ele até tentou explicar uma coisa, mas o cara está assim, fala não, tá burro. É uma intenção, você falar, você não faz isso, melhor você não fazer isso. Então é uma maneira de você manipular aquela pessoa diminuindo ela. Se eu diminuir, ela vai entender que eu sou uma pessoa que eu gosto dela, apesar do que ela fez. Então ela fala, eu não vou fazer nada contra aquela pessoa porque ela gosta de mim. É a única pessoa que está do meu lado. Então a pessoa se isola
E aí ela se torna, por se isolar, ela se torna vítima do narcisista que vai até ela e tem aquela chance de idolatria. Aquela pessoa tem uma idolatria. Isso está muito forte hoje nas relações, não só em relação amorosa, mas em relação de amizade. De amizade também. Então, gente, muito obrigado. Né? Espero que vocês tenham gostado da palestra.